de volta. Mas antes de retornarmos ao debate, eu gostaria de dar uma notícia. A partir dessa sexta-feira, a maquete da Catedral Cristo Rei vai entrar em exposição na Paróquia São Judas Tadeu. Os fiéis vão poder conhecer de perto todo o projeto da futura Catedral de Belo Horizonte. A exposição da maquete fica até este domingo. O endereço da paróquia é este que aparece aí na sua tela. Os projetos da campanha Faço Parte auxiliam na construção da Catedral Cristo Rei e na manutenção dos aparelhos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. Professor Cristiano, você gostaria de complementar uma fala da professora Consolação, por favor? A participação da família, sem dúvida que ela é crucial, ela é importantíssima. Só que a gente não pode perder de vista também que bullying, na sua definição, é cometido, né, o ato de bullying, entre pares. Então, quando um pai fala mal do seu filho, ou critica, faz piada, a gente não pode caracterizar aquilo ali como bullying. Nem o professor em relação ao aluno, né? A gente tem que ficar atento se isso não está gerando algum tipo de abuso, né, do adulto para com a criança. Aí o que está acontecendo agora é a ideia de assédio e não de bullying. Isso, exatamente. Né? E outro ponto que eu acho que é importante, que a escola pública, né, ela não pode, em hipótese alguma, expulsar um aluno porque ele está cometendo bullying ou coisa que o valha. Porque um dos direitos primeiros de uma criança e do adolescente é a escola, é a sua matrícula. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com a questão do bullying na escola, principalmente. O agressor, né, o chamado agressor, ele precisa desse tratamento, desse acompanhamento, muitas vezes, pelo que a professora falou. Ele já tem um histórico de violência familiar, de violência doméstica ou de outro tipo de violação de direitos. Quer dizer, agredir é algo comum na vida dessa jovem pessoa, né? Assim, ofender-se é algo comum. O pai ofende a mãe o tempo inteiro, e aí, nesse caso, estamos falando de pares novamente. Eu invento o apelido, vezes. Eu falo isso. Lá na casa da avó dele, ele vê que os irmãos brigam entre si, e ele sai repetindo e replicando essas coisas. Assim, rapidinho, é que essa criança começa a se colocar nessa zona de conforto, de passividade. E aí ela se torna uma presa fácil entre os pares, ela já está naquele lugar, como se ela como vítima ou como agressor, né? Sim, que ela já tinha um lugar que para ela é quase familiar. Agora, citar Einstein, assim, há pouco tempo foi preciso quase que 100 anos para que descobrisse uma ideia que ele teve, né? Porque nós não tínhamos instrumentos para provar. Ele coloca uma frase que me marca muito. Se você tem um problema e você age frente ao problema sempre do mesmo jeito, esse problema não vai ter solução nunca, né? Caminhando para o terceiro bloco, aí a gente vai fazer uma mistura aqui entre soluções e o cyberbullying, vamos colocar isso. Fazendo uma pesquisa para o programa e pesquisa do programa, países altamente industrializados e escolarizados, Suécia, Inglaterra, Noruega, eles têm os seus casos, às vezes até graves. Via agora, me preparando para o programa, de uma menina de seus 10 anos, vinda de um tratamento de câncer na Inglaterra, ela ainda com o cabelo nascendo em função da quimioterapia. Um colega de sala queimou aquele cabelo que estava nascendo, inventando histórias desse tipo. Um outro caso de um jovem que se suicidou depois que ele não aguentava. Ele teve uma crise de diarreia na sala de aula e aí faziam meio que todo mês o aniversário daquela crise. Enchiam a mochila dele de papel higiênico, coisas desse tipo. Esse menino não deu conta, numa cidade no interior da Espanha, ele foi suicidado pela comunidade. Professora Consolação, doutor Rachid, professor Cristiano, é o tempo. O que fazer para resolver esses problemas? É termos mais cuidado, então, com os nossos? Qual a solução? Eu penso, Jair, que a gente já viveu isso muitas vezes, né? A gente na escola viveu isso, ou presenciou. Acho que o tratamento hoje é dado de uma outra maneira. A gente tem uma preocupação maior com isso, que talvez na nossa época não tivesse. Falando do ponto de vista da escola, a escola de pouco mais de 20 anos para cá, ela universalizou o atendimento, né? Então, isso tudo traz outros conflitos, né? E é um direito. A gente está falando de universalização, a gente está falando de direito. Então, acho que é o tratamento que a gente dá e isso está sob o nosso foco hoje. Não precisa necessariamente dessa lei, em alguns casos,
para que a gente trate o problema. Né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, bem antes da lei vir ser promulgada, a gente já deu algum tratamento. As escolas têm autonomia para trabalhar, a gente tem histórias, né? Que a gente pode exemplificar. Uma escola, por exemplo, que tinha muito problema no recreio, de conflito, de confusão. O que a diretora fez? A diretora trouxe os alunos para eles acompanharem o recreio. Comprou totó, comprou esses jogos para que os próprios alunos tomassem conta, né? E eles conseguiram se organizar, melhorou. Então a gente precisa dar também autonomia para esses atores, dar voz para eles, para que eles possam expor suas dificuldades e que a gente, na posição de adultos, né, e de educadores, consigamos lidar com isso e achar soluções. Solução, doutor Rachid, professora Consolação. Eu gostaria de arriscar dizer de uma questão legal e como advogado, inclusive de família, que nós estamos numa época, vivenciando uma época que as regras têm se tornado um império. As pessoas trabalham em cima de normas pré-determinadas e por isso há uma forma exagerada de se fazer leis, provocados até pela compulsão social que nós assistimos todos os dias, os noticiários, lamentavelmente, esses informes dessa violência, as redes sociais, e aí a gente caminhando para o cyberbullying, dizendo desse aparato de plateia que se ganha com um clique, se coloca uma imagem, se ofende e espalha para o mundo inteiro uma determinada situação constrangedora. Isso acaba fazendo com que haja uma palavra ruim do momento, que se fala muito em empoderamento, e a professora citou aqui, daquele que é uma criança, daquele que se sente muito poderoso diante de uma plateia gigante. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a própria lei, como nós falamos aqui, ela não veio com um caráter punitivo, ela vem com um caráter pedagógico. Nós temos que ser otimistas com relação a isso, mas não podemos ser comodistas com relação à lei como uma forma de resolver o problema. A solução começa, me arrisco a dizer, com o uso do bom senso. Hoje está faltando bom senso. O próprio pai, a própria mãe dentro de casa precisa voltar ao diálogo, como disse o professor Cristiano, para permitir que essa criança, inclusive, se abra com a família sobre uma situação que está vivenciando na escola. E que a partir daquilo a família converse com a escola e a escola consiga devolver aquilo para todos os alunos e para todas as famílias envolvidas. Esse procedimento de família, escola e sociedade como um todo é totalmente esperado pela lei, que nós vivêssemos pacificamente, como nós dissemos no primeiro bloco. Mas, se nós não tivermos um aparato de solução imediato, e aí sim, chama atenção para os senhores professores, para os senhores dirigentes escolares. A lei não impede que algo seja feito. A lei só diz que, preferencialmente, dentro do possível, não deve haver punições. Entretanto, a lei deixa em aberto que aquilo que deve ser feito, deve ser feito. Ou seja, determinadas situações, nós não vamos contornar simplesmente com deixa disso. Passando a mão na cabeça. Passando a mão na cabeça. Vamos dar voz, vamos abrir o espaço, trazer a família, uma vez por semana, abre-se um espaço para a família conviver, ou seja, todos se reconhecem no processo, mas nós temos que entender que na escola existe autoridade educacional, na família autoridade parental. Até porque o exemplo que o Jairo deu da menina que teve o cabelo queimado, eu não caracterizaria como bullying. Eu acho que aí já passa a ser uma agressão. Reconhecível no nosso código de a gente tem que prestar atenção também o desdobramento desse bullying, né? Que pode, no caso de um adolescente, se tornar em ato infracional. Né? Ou então um transtorno desse agressor, que é um sujeito de sociopatia. Que leva ao suicídio, ao óbito do outro. Né, que... Agora, professora Consolação, talvez um dos comportamentos mais tipificados do agredido é o isolamento, né? Os pais têm que ficar atentos a isso, não tem? Muito. Porque... O choro espontâneo, não quer ir para a escola. E esses sintomas saltam aos olhos, porque, na verdade, quando nós estamos pensando na fase da entrada da adolescência, né, onde as transformações físicas, elas invadem, né, o corpo desse jovem, então, ele fica muito exposto, muitas vezes, ao ridículo, né? Mas os pais conhecem muito bem a importância que o grupo tem na vida desse adolescente. Então, um adolescente que não consegue ter essa ligação com seu grupo, já é um sintoma, assim, o que está acontecendo? Né? E eu acredito que é uma forma que os pais têm de ajudar, trazer a turma aqui.
né? Então, convidar esses amigos para compartilharem, né? Dar oportunidade a esse aluno para fazer um teatro, para entrar, né? Então, assim, por exemplo, a escola, ela tem várias estratégias metodológicas, né? Então, por exemplo, pedir, se ele está com um problema que você percebe, né? Você abre sim a possibilidade dele levar talentos para a sala de aula também, né? Então, professora Consolação, professor Cristiano, doutor Rachid, obrigado demais pela presença de vocês. Acho que é um tema a ser revisitado sempre, sempre. E deixar um espaço para você, telespectador da TV Horizonte, que se sentiu incomodado com o debate de hoje. Converse com seu filho, não coloque ele com o tablet na mão e esqueça dele. Converse, entenda, sente ali do lado. Caminhamos para o início do ano letivo. Se você não sabe o nome da professora de português até hoje do seu filhote, não vai dar certo. O programa de hoje fica por aqui, mas ele se estende aí na sua casa. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o e-mail do programa que aparece aí na sua tela. Obrigado pela sua companhia, em especial para o pessoal de Santa Maria de Itabira e de outras cidades do interior. Muito obrigado pela sua audiência. O Horizonte Debate fica por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Tchau!